Olá, boa tarde. Acostumada a dar bom dia antes do almoço, agora depois do almoço. Vamos lá. Pessoal, esperar o pessoal chegar. Tudo bem, pessoal? Vamos mandando o aviãozinho aí pra turma, vamos engajando. Olá, Dani! Oi, Di! Tere, que lindo ver você por aqui, minha amada. Tudo bom, Dani? Saudade de vocês, gente. Vão colocando aí no comentário como que vocês estão por aí. Eu sou toda pegada no acolhimento, no agarro, no aperto. Tô sentindo uma falta das pessoas. Tô tendo que lidar com isso agora, essa semana. Essa semana pegou pesado isso. Que eu tô vendo bastante gente, atendendo bastante gente por aqui, mas o contato físico, né? A gente vai chegar uma hora assim, pra mim já pegou. Não sei pra vocês, mas eu já tô sentindo bastante essa troca, né? De estar perto, estar junto. Bom, vou dar uns recadinhos até eu já começar. Vão mandando aí pras amigas, vão compartilhando no coração, no aviãozinho, que hoje vai ser fogo, vai ser intenso o negócio aqui hoje. Na verdade, eu estou preparada para o que vai acontecer hoje do novo de Deus. Então vamos lá. Essa semana a gente está encerrando a live com o Diego Polish. Semana que vem a gente vai abrir. Vai ser uma semana um pouco diferente. A gente vai falar sobre. Vai trazer um conteúdo, como a gente fez semana passada, sobre envelhecimento da pele, do corpo, da gente nesse período de estresse. Então eu vou estar com duas amigas muito queridas, que é a Lari Campo e a Rosa Grando, que vão estar falando, né? Uma é fisioterapeuta e a outra é biomédica, e vão estar falando sobre esse impacto para nós mulheres, né? Todo esse estresse, tudo isso que gera na pele, no corpo. Então a gente vai estar falando sobre alimentação. Na verdade mesmo, ainda é um pouco surpresa tudo que a gente está trabalhando de conteúdo aí, o que elas estão trabalhando e se preparando para vocês. Hoje, encerrando essa semana de testemunhos e que a gente está colhendo com mulheres e nos grupos que a gente está implantando agora do curso online que foi lançado, que está assim uma maravilha. A gente está encerrando essa semana com um testemunho, vai encerrar essa semana com um testemunho muito marcante. O Diego, eu conheci ele num casamento, uma bênção que a gente fez, que a Lili organizou tudo para um casal muito querido nosso. E ele é o líder deles, né? Caminha com eles. E eu conheci ele e ali houve aquela conexão de filhos mesmo, né? Espiritual. Então a gente se conhecia já do reino. Então eu vou chamar o Di agora pra gente começar esse papo. Di, você tá aí? Tá aqui, achei você. Vamos lá. Pode fazer pergunta, Ali pode dar sugestões. Vão interagindo aí, pessoal. O que vocês forem recebendo aí, vão colocando pra gente aqui que a gente vai destrinchando. Oi, Di, tudo bem? Seja bem-vindo. Que Tudo maravilha. bem, você? Que Que bom prazer. estar aqui com você. Espera só um. Resolveu. Tá me ouvindo? Aí, estou te ouvindo. Fechou. Graças a Deus. Conexão Que honra, que ótima. honra. Imagina. Glória a Deus. Estou muito feliz. Eu tava contando um pouquinho aqui de como a gente se conheceu, né? Que foi uma conexão imediata. Já vi que você era um filho de Deus muito amado, separado, com um propósito lindo. E essa semana, quando eu estava ali conversando com Deus e perguntando, né, o que ele queria trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, tantas vidas têm sido alcançadas, e veio o seu nome para mim, Amém. né? Eu sei que seu testemunho de vida ele é muito forte e você tem feito coisas incríveis para o reino e para as pessoas. E
confesso que eu estou numa expectativa do que tem hoje para nós aqui, que é surreal. Vem Eu de também Deus estou mesmo. numa expectativa. Glória a Bom, Deus. Deus é conta bom, aí né? para nós um pouquinho sobre você. Ele é lindo. Conta para nós aí um pouquinho sobre você, como que você conseguiu chegar nesses pontos todos, curando toda a rejeição? Conta um pouquinho da nossa história, da sua história. Amém. Bom, meu nome é Diego Polish, né? Como a Jana já disse. Eu Oi? tenho 30 anos. Esse ano eu faço 31. Tá me ouvindo? Alô? Voltou? Voltou? Estão me vendo? Voltou, pessoal? Estão me ouvindo agora? Não, tá com a internet aqui. Manda um joinha aí para mim se vocês estão me ouvindo. De novo. Vamos lá, vamos lá. Aê, mas não tem problema não. Vai dar certo. Amém. Voltou? Estão ouvindo? Então, voltou. Você aqui Vamos. para mim tá travando. É, conexão hoje não tá ajudando não, mas vamos lá, Di, nós vamos Você... conseguir. Amém. Em nome de Jesus, Pai, faz com que essa conexão não caia. Vai lá. Você está me Conta ouvindo aí. bem? Tô te ouvindo. Legal. Então, meu nome é Diego, eu tenho 30 anos. Eu nasci em um lar onde a minha mãe, 15 anos, ela era usuária de cocaína e ela me teve já, né, com 15 anos, 15 para 16 ali, e eu nasci prematuro, nasci de 7 meses. Estão conseguindo ouvir? Aqui para mim tá travando. Eu tô Legal, te ouvindo. legal. Então, a minha avó, ela frequentava o centro de candomblé, ela era cavalo de entidades e frequentava uma casa satânica, onde ela me apresentou nessas casas. E por ela ser muito pobre, não ter muita, né, condição e tal, a irmã mais velha da minha mãe, biológica, cuidava das filhas da vizinha, como babá. Hum, E foi aí que a minha avó fez a ponte e me deu para essa mulher que tinha 5 irmãs já, 5 filhas, né? uhum. Então eu fui adotado por esse lar de 5 mulheres, 6 com a minha mãe mais meu pai. E a minha Uau. infância foi bem difícil, porque eu fui rejeitado já no ventre da minha mãe, né? E quando eu fui para esse lar também já não era tão, como é que eu posso dizer? Era um lar meio já destrutivo, né? Vamos dizer assim. Meu pai era maquinista, viajava bastante, então não ficava muito em casa, então era aquela mulherada e tudo mais. Então eu fui crescendo e conforme eu fui crescendo com uma certa revolta dentro de mim, que é normal da pessoa adotiva, né, de quem é filho adotivo. Por eu ter sido apresentado nessas casas, né, quando bebê, eu cresci totalmente ateu. Eu não acreditava em Deus, eu não tive nenhuma referência de alguém que falasse de Deus para mim, né? Para mim, quando Uhum. meu pai falava de Jesus, algo assim, para mim era como se fosse um personagem de algum filme, alguma história que alguém inventou. Então, eu era totalmente ateu. Eu não acreditava de forma alguma, né? E então eu Sim. cresci com essa revolta. E minha mãe gostava, tipo, parecia que ela dava mais amor para os meus sobrinhos do que para mim, né? Então eu brigava com os meus sobrinhos, batia neles, eu queria chamar a atenção de qualquer forma. Mas eu fui crescendo e aos 13 anos eu comecei a trabalhar. E nisso que eu comecei a trabalhar, eu conheci as drogas, conheci bebida, né? Eu usei maconha, já fumei crack, já usei cocaína,
tomei alucinódio, enfim, algumas diversas drogas, né? Uma coisa vai levando a Uhum. outra. E nisso eu tinha um irmão de criação, né? Nesse irmão de criação, ele não foi adotado pela minha família nem nada, mas nós crescemos juntos. Então, para mim, ele era um irmão, Uhum. porque desde bebê, né? Ah, eu tinha 18 para 19 anos, já estava vendo. Travou a Jana para mim. Tá ouvindo, Jana? É que o Tá pessoal tá travado você para mim entrando, aqui. a turma tá vindo e tá travando. O pessoal tá entrando e tá travando, mas você tá falando. Pode continuar. Ok, ok. Então, aos meus 18 para 19 anos, eu já estava vivendo aquele bordão, né? Sexo, drogas e rock and roll. Já estava numa vida bem destrutiva, Aham. vivendo com muitas pessoas, muitas mulheres, muita bebida, muita mentira, até roubo, e totalmente ateu, assim, né? E eu tinha a visão aberta desde sempre, assim. Eu sempre via as coisas no mundo espiritual, Hum. sempre via demônios, eu sempre tinha amigos imaginários, eu conversava com quem aparecia, busquei em Seixonoe, busquei em Em espiritismo, fui tudo. no ocultismo, em tudo, assim, né? Quando esse meu irmão faleceu, eles mataram meu irmão com 6 tiros, eu entrei em choque, eu entrei em Meu. pânico, porque a minha vida, eu vi que ela deu um pico cada vez mais para baixo, né? Foi aí que eu conheci uma menina, ela era do centro espírita, e ela começou a descrever minha vida, né? Eu falei, como assim, meu? Então eu ia lá, comecei a ter curiosidade para saber o que que era aquilo, né? Magia branca, magia baixa, né? E eu comecei a ir lá, comecei a tomar passe e tudo mais, só que eu não me envolvia muito. Até que depois dali, a gente acabou terminando o relacionamento, ela foi embora para os Estados Unidos, e eu me vi sozinho mais uma vez, me vi frustrado mais uma vez, e foi aonde eu conheci um pouquinho antes, né, dela ir, foi aonde eu conheci, a gente estava naquele térmico, vai e volta, né, eu conheci o xamanismo, e eu comecei a me Uhum. envolver com o xamanismo, fiz alguns rituais, passei por algumas passagens, comecei a frequentar as casas e tal. E, enfim, não vale a pena você pesquisar o que é, mas tinha uma mente realmente totalmente deturpada, né? Eu lembro que para mim dormir, eu escutava uma banda satânica e eu tinha garrafas de uísque debaixo da cama, então eu não conseguia dormir. Então era essa forma com que que eu tinha que dormir. Eu tomava uísque, rock pesado, né, new metal pesado ali para conseguir dormir. Então, hoje, para a glória de Deus, eu durmo escutando louvor ou a pregação mesmo, né? Mas que busca, Mas, né, que busca por algo para suprir esse é, buraco, né, da rejeição. exato. Eu me sentia assim inferior às outras pessoas, me sentia feio, me sentia, sabe? E por eu ter nascido prematuro, eu sempre fui magrinho. Eu nunca consegui ter uma desenvoltura do meu corpo maior. Então, por ter crise de identidade, falta de paternidade, rejeição, eu me Uau! enchia de tatuagem. Então, eu sou todo tatuado, eu tenho 80% do corpo. E só que assim, uma coisa que me machucava muito é que eu queria dar orgulho para o meu pai, né? Eu queria ter aquele Uhum. achego, só que meu pai adotivo, ele também era adotado. Eu buscava o amor nele que ele também não recebeu na vida, né? Uhum. E eu ficava muito deprimido. Então, o que aconteceu? Quando eu estava nessa fase de frequentar o xamanismo, eu usava drogas, bebidas alcoólicas e anabolizante. Nossa. Então, eu fazia um coquetel ali e eu queria ficar, né, daquele jeito. Só que o que aconteceu que esse coquetel, essa mistura toda, acabou desencadeando diabetes no meu corpo, né? Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, hoje eu tomo insulina. Me questionei muito, fiquei muito com raiva de tudo aquilo. Eu era uma pessoa que tinha muito estresse, eu era uma pessoa muito raivosa. Eu não conseguia, Irada. sabe, tudo irada demais, tudo eu brigava, tudo eu xingava, tudo Uhum. eu, né, já partia pra porrada, enfim, tanto verbal quanto física também. Sim. Então eu era essa criança extremamente, sabe, eu era uma bomba, assim, eu andava, né, e aí começou o processo de Deus na minha vida. Porque eu tenho uma irmã que mora com a gente, né? Ela foi diagnosticada há uns 16 anos com depressão, transtorno bipolar.
E ela tinha alguns problemas em casa, alguns surtos, coisas assim, sabe? E quando ela começou a ter, eu não sabia lidar com aquilo. Então minha vontade era de pegar ela e esganar, né? Mas eu não sabia lidar com aquilo e teve uma das vezes que foi bem complicado assim lidar com ela. Nós levamos ela para o postinho de saúde. Eu não aguentei ficar lá porque eu não suporto, né? Nenhum homem gosta de ir no hospital e médico, né? Eu saí de lá, eu lembro que foi numa sexta-feira de manhã, assim, eu saí e voltei só no sábado de noite para casa. Uhum. Quando eu cheguei no sábado de noite em casa, uma das minhas irmãs, que já havia se convertido, mas não era tão firme assim, ela estava com uma senhora, que a gente costuma dizer, as tiazinhas do coque, né? Achei Aqui na minha ótimo quando casa, você falou. A tiazinha do coque. ela estava orando aqui na minha casa, orando em línguas e orando e tal. Quando eu entrei, eu estava transtornado, porque eu passei sexta-feira o dia inteiro, sábado o dia inteiro, cheguei no sábado à noite em casa. Eu estava daquele jeito, sem comer, sem tomar banho, né? Virado. E quando eu entrei, dei de cara com ela. Eu levei um susto. Ela também me olhou assim, ela também levou um susto. Ela cheia de Sim. Espírito Santo e eu cheio de droga. Quem ganhou a luta? Com certeza ela. Com certeza. E aí eu olhei assim e tal. Eu nunca esqueço dela, a roupa dela, tudo. Eu fui para outra sala, que aqui na minha casa tem duas salas, né? Eu fui para a Uhum. sala no canto, assim, sentei lá, mas eu tava com medo dela. E ela orando em língua, e ungindo a parede, e ungindo a casa. E eu, na minha cabeça, se ela vir pra Sim, porque vai o oposto seu, né? Da sua realidade. na minha cabeça eu falava, se ela vir pra cima de mim, eu vou dar um soco nela. E aí, dito e feito, ela veio orar por mim. Nessa que ela veio orar por mim, eu não queria, já tirei a mão dela assim. E minha mãe já entrou no meio, falou: não, deixa ela orar por você, não sei o quê. Daí na minha cabeça, falou: ah, só uma reza mesmo, o que que tem? Vai. Ela impôs as mãos sobre a minha cabeça ali, orou. Ela ficou acho que uns 5 minutos orando assim, e eu já, tipo, meu Uau. Deus, a tia não fica quieta, não cala a boca, eu falava assim comigo, né? Ela falou, nem lembro o que que ela falou. E ela saiu, terminou a oração, ela saiu. Quando ela foi subir o degrau para ir para outra sala, ela travou, Jana. E ela Uau. voltou, no que ela travou, se ela ficou uns segundos travada, ela voltou. Quando ela voltou, o semblante dela estava transformado. O timbre da voz dela transformou, o olho dela regalou desse tamanho. E ela apontou para mim e falou assim: filho, eu tenho um propósito na tua vida, eu te amo. Uau. Você vai ser um menino Uhul. apaixonado por mim. Você vai viver dentro das igrejas. Você vai pregar minha Ai, tô palavra. E eu falei: arrepiada. cara, mas foi Deus puro, assim, a face dela, assim, foi totalmente sobrenatural, assim, sabe? E eu fiquei, sabe quando você toma um susto? Eu fiquei branco, assim, eu fiquei paralisado. A pira que eu tava de droga, de vídeo, já tinha passado. Ali, naquele momento, já tinha passado. Eu fiquei olhando pra cara dela, assim, eu falei: meu Deus, cura desse tamanho. Ela foi embora, ela entregou essa palavra, foi embora. Mas eu, incrédulo, não crendo, né, ateu, não, Deus não existe. Se ele existisse, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, né, que todo mundo se Sim, questiona. eram todos os questionamentos que a ferida da rejeição jogava, né? E para ajudar, eu lembro que na minha pré-adolescência, para minha adolescência, meu pai, ele falava muito mal das igrejas evangélicas, né, porque teve nos Sim. anos 90 ali, aquele escândalo das igrejas que roubavam dinheiro, pastor que foi pego e tudo mais, né. Sim. Então cara, como é que alguém acredita num folclore e dá dinheiro num negócio desse, né? Então eu cresci com essa mentalidade, né. 2 anos depois dessa experiência, eu estava com uma ex-namorada no shopping almoçando. Sabe quando você está conversando com a pessoa, mas a tua mente está longe, a pessoa está articulando, falando, você nem está escutando a voz dela? Nós Uhum. estávamos no shopping Estação, aqui em Curitiba, e eu estava bem naquela parte que tem a fonte no shopping ali, sabe? Do outro lado, eu vi uma moça levantar, lá na frente do McDonald's, do outro lado eu vi aquela moça levantar, e eu vi ela vindo do lugar dela, e ela andou assim, passou por trás de várias lojas, veio, ela colocou as duas mãos na minha mesa, assim. E eu nunca esqueço dela, a Uau. roupa, o cabelo dela. Ela olhou bem nos meus olhos assim e falou assim: tudo bem, irmão? Deu, tudo bem. Daí ela falou assim: eu tenho um recado de um amigo nosso em comum para te entregar. Uau. E eu conheço Essas muitas doideiras que a pessoas. gente vive. Onde eu ia, assim, eu conhecia alguém, sabe? Eu conheci muitas Aham. pessoas. E eu na minha mente, né? Quem será que essa mulher conhece que me conhece, né? Ela olhou, ela se abaixou um pouco assim, mas o olho dela é igual ao da tiazinha que estava aqui na minha casa aquele dia. Eu Aham. já dei uma encolhida na cadeira assim. Ela olhou bem no meu olho e falou assim, ó, olha, o Senhor Jesus manda te dizer
para você se preparar porque a tua hora tá chegando. Na hora eu pensei, vou morrer. Essa foi boa. Jesus, todo mundo fala que é Deus, me preparar que minha hora tá chegando, é porque eu vou morrer, só isso, né? Pensei assim, né? Daí ela falou assim, você crê no Senhor e tal? E eu não cria, mas eu já vi que ela acreditava em Deus, eu queria que ela fosse embora de uma vez, despachar ela, né? Daí eu Sim. falei assim, creio. Daí a minha ex-namorada estava sentando comigo, ela falou assim, sabia que eu não cria? Ela falou assim, quando que você começou a acreditar que eu não lembro? Me entregou. Qual parte eu perdi? Qual parte eu perdi? Você não era teu? Aí ela falou assim, ela viu minha ignorância, a moça, né? Ela falou assim, olha, busca uma igreja e tal, eu acho que vai ser melhor para você, não sei o que e tal, né? 2 anos se passaram, e eu nessa vida, doido, quebrando tudo, bebendo, usando droga, mentindo, roubando, eu lembro que eu, né, enfim. Uau. Eu até eu fui mandado embora de uma empresa que trabalhava porque eles descobriram as coisas que eu fazia. Foi, nossa, assim, eu não fui preso pela misericórdia de Deus, assim, sabe? Na verdade, até chegou uma entidade na minha casa, eu lembro, prestar depoimento e foi o maior rolo. Fundo do poço, no fundo do poço. E eu tive a ideia de querer me matar. E eu falei, não, eu preciso me matar, eu preciso me matar. Jana, o teu travou novamente para mim. Você tá ouvindo? Legal? Quem tá aí tá ouvindo? Teu som tá rodando, tá rodando. Ah, e eu comecei a planejar a minha morte, como eu ia morrer, como eu ia me matar, com alguma forma eu tinha que morrer. Eu ficava pensando se eu ia me matar enforcado, se eu ia cortar os meus pulsos, se eu ia me jogar debaixo de um carro. E teve um dia que eu fui para o trabalho, eu não aguentei a pressão, tava assim demais a opressão dentro de mim, assim, Sim. sabe? Tava deslacerando por dentro. Eu fiz uma carta, que a gente se comunicava por e-mail, eu escrevi uma carta de despedida para minha mãe. E eu mandei para minha chefe no trabalho. Eu saí na hora do almoço, passei num posto, comprei uma garrafa de vodka de 51, o velho barreiro, não lembro. E eu fiquei na frente da Avenida Batel, na frente da PIB, entre a PIB e o Castelinho do Batel. Eu fiquei na esquina ali, já tinha Uhum. tomado a garrafa, e ali eu tive uma experiência com Satanás. Satanás apareceu Uau. e ele começou a falar para mim que eu merecia morrer, que Deus não existia, que ele não ia fazer nada na minha vida, porém era preciso, era necessário que eu me matasse. Ele falou assim, olha, eu vou te Uhum. dar uma chance para você fazer isso. E ele falou assim, ó, eu vou mandar um carro, e ele descrevia a cor, a marca e quem estava dentro do carro. Eu nunca esqueço que ele falou assim para mim, eu vou mandar um Palio, esse Palio da cor vermelha, tem uma mulher loira dentro do carro com 2 filhos dentro do carro. E ela diz para o marido que os filhos são dela, mas os filhos não são do marido dela. É de um outro cara e ele acredita que é dele. E ela também precisa morrer. E, Jana, assim, foi 45 segundos, 1 minuto no máximo. Me passa o Palio na minha frente, com a mulher loira dirigindo e umas crianças no carro. Eu fiquei assim, uau, tipo, então é realmente para me fazer isso, né? Só que eu tentava com o meu corpo, dentro aqui tinha algo que, sabe, eu não sei te explicar, me puxava para trás, assim. E Ah, eu, tinha não, alguém orando Deus, por você, né? Com certeza. e eu falei, não, não é possível, não é possível, até que eu tomei coragem e fui. Na hora que eu fui, que eu me joguei, assim, que eu botei o pé para fora, assim, que o carro meio que deu uma mulher do nada, que não tinha ninguém subindo nem descendo nem atrás de mim, uma mulher apareceu com 2 crianças, não sei de onde que ela veio, e me puxou. Ela era do Nordeste, ela falava, tu é doido, menino? Com 2 crianças, assim, deu você cair no chão, assim, comecei a chorar, eu falei, meu, vai embora, porque eu preciso me matar, eu quero me matar. E ela falou, eu não vou embora daqui. Eu falei, não, eu não vou me matar na frente das crianças, porque você vai embora. Daí eu lembro do sotaque, ela falou, agora que eu na ré do pé daqui, você não vai se matar, não. Foi um anjinho de Deus, Foi né? doido, assim, né? E aí eu peguei e chamaram o SAMU, fui pro postinho, me doparam e tal. E ali, meu, foi doido, assim, sabe? E eu fiquei envergonhado e tal, só que eu não queria desistir, assim, sabe? Eu queria continuar me matando e tal. E nisso eu liguei pra uma amiga minha, eu falei, meu, eu preciso sair. E eu tava com a ideia de me matar novamente, né? Só que eu quero bagunçar antes, quero ir pro bar, quero beber todas, quero aprontar todas, quero pegar todas as mulheres, quero me drogar bastante, e aí eu vou, tipo, fazer o último por tudo, sabe? Fazer tudo pela Sim, última sim. vez. E aí o que aconteceu foi que eu liguei para essa minha amiga e ela se dizia crente. Ela falava, não, eu sou crente e tal, só que ela dava muito mau testemunho.
Tipo, ela aprontava comigo, ela ia pros bar comigo e Sim. falava que era crente. Eu não acreditava em Deus e pegava uma figura dessa e falava, meu Deus do céu. Não Piorou, falava, meu né? Deus, na época. Aham. Piorou, né? E aí eu liguei para ela, só que eu fiquei um tempo sem falar com ela. E neste tempo, ela se firmou de verdade na igreja. E quando eu liguei para ela, ela falou, né? Ai, amado, eu tô indo para minha igreja, hoje é culto de cura e libertação, você não quer ir comigo? Eu falei, meu Deus, eu quero me matar, essa menina quer que eu vá para um culto para É ir com aí ela? que o Kairos e o Cronos se encontraram, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí o que que aconteceu, meu? Eu falei, eu vou, né? Saí do trabalho, eterno e tal, vim correndo para casa. Só que no caminho eu comecei a entrar numa luta comigo mesmo, assim, tipo, igreja, vou pra igreja, acho que né, tem que ir pra igreja. Eu falei, que igreja? Quem sou eu pra ir pra igreja? Não, nada a ver, não vou, igreja, Deus me livre lá. Se eu for lá, os caras vão querer roubar meu dinheiro. Eu falei, meu, não vou, né? Cheguei em casa, ela já estava aqui conversando com a minha mãe, e eu falei, putz, agora não tem como escapar dela, né? Eu falei, não, eu tô cansado, vou ficar aqui. E daí minha mãe, não, vai ser legal pra você, vai ser bom pra você e tal. Eu falei, tá bom, eu vou, né? Pra não entrar em confusão com a minha mãe, eu fui. Entrei no carro dela, meu coração começou a acelerar. Eu comecei a transpirar. Ela falava comigo, já nem lembrava mais o que ela estava falando. Fica a respiração ofegante. Meu Deus, meu, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Eu lembro que eu entrei, saí do carro dela, né? Chegamos na igreja, eu saí, passamos por um corredor meio escuro, assim. E era uma igreja mais tradicional, era Shalom, né? Uhum. E umas senhorinhas, assim, todas bonitinhas, arrumadas na porta da igreja. Paz do Senhor, seja bem-vinda, paz do Senhor. Eu não sabia me comunicar com elas, tava com vergonha delas, assim, sabe? Eu abaixava a cabeça, só. Entrei Na naquela igreja. verdade, Di, você estava com medo de ser rejeitado mais uma vez, né? Era uma coisa que eu nunca tinha Esse ido, né? medo, Nunca tinha. esse medo sempre teve latente, né? E eu tava assim, porque eu não sabia o que estava acontecendo internamente. Porque eu tava com uma angústia, Sim. uma vontade de chorar, uma coisa que eu não sabia explicar o que estava gerando dentro de mim, sabe? Tava um reboliço dentro do meu coração, assim. Entrei, a igreja estava toda escura, as luzes roxas e brancas, e eu lembro que a música que estava louvando dizia que Deus era o Deus de amor maior do que todos os outros. Era uma coisa assim, Aleta, eu não lembro que música que era. E aquele louvor tocando, aquelas pessoas com a mão erguida e gritando e dando glória a Deus e orando em língua, e aquele mover dentro da igreja, assim, sabe? Eu olhava aquilo, cara. E eu comecei a olhar para dentro de mim e eu vi só o pó que eu tava. E eu comecei a chorar, chorar mais. Eu comecei a ver o choro da alma, assim, sabe? Copiosamente comecei a chorar, eu fui pro banheiro, eu olhava no espelho, joguei água no rosto, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Voltei lá para dentro e chorava de novo. E eu falava, meu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí chegou a hora da palavra, o pastor pregou, não lembro o que ele pregou, fiquei só na igreja jogando todo mundo, julguei a hora do dízimos e ofertas, ela lá, sabia, não sei o que e tal, né? Mas na hora da palavra eu voltei a chorar de novo. E eu lembro que no final, assim, no final de tudo, o pastor começou a falar sobre Jesus. Ele falou assim, você que buscou preencher o vazio no teu coração, você que buscou satisfação a tua vida inteira e você nunca encontrou. Você viveu nas drogas, você viveu com mulheres, você viveu na bebida, você viveu a tua vida da forma que você quis e hoje você está totalmente arrebentado. Aí eu olhei pro lado e falei, minha amiga falou da minha vida desse cara, não. Porque eu olhei para dentro de mim e eu vi só o pó. E o que me Uhum. incomodava, o que me dava raiva na época, é que aquelas pessoas eram felizes dentro da igreja. Eu falava, não, isso aqui como essas pessoas são felizes? Da onde vem esse sorriso? Da onde vem essa paz, meu? Eu não consigo ser assim, sabe? Uhum. E aí o pastor começou a falar de Jesus. Só que eu escutei pela primeira vez de Jesus como eu nunca havia ouvido antes. Eu lembro que eu era criança e escutava de Jesus na Páscoa quando meu pai montava boneco e me mulher Judas. Só que na minha Uau. cabeça era uma brincadeira, entendeu? Ele Sim. começou a falar de Jesus como o Filho de Deus que morreu na cruz, que se entregou por amor e que ele tinha realmente a solução para preencher o meu coração. Ele falou, né? Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Mas no meu coração gritava, isso é o certo a se fazer, vá lá e faça o que ele está pedindo. Eu saí correndo no corredor da igreja, eu caí de joelho lá na frente, chorando. Ele desceu do púlpito, colocou as mãos na minha cabeça, orou comigo, eu fiz a oração de entrega a Jesus. Que Só lindo. que eu não sabia o que eu estava fazendo. E a minha amiga falou, é culto de cura e libertação. Daí veio a próxima parte, onde foi todo mundo lá para frente e começaram aquele mover do Espírito Santo, né?
E eu ali chorando, eu tava ajoelhado no chão com as mãos assim, ó. Nisso veio uma pessoa e me abraçou e juntou meu braço contra o meu peito. Só que quando a pessoa começou a falar comigo, foi algo que eu não sei te explicar até hoje. Hoje eu sei que é Deus, que foi o Espírito Santo. Mas a voz era tanto de fora para dentro, como de dentro do meu coração. Parecia que dentro de mim tremia tudo assim, sabe? E era uma Sim. voz que, essa voz, naquele momento, abafou a oração das pessoas, abafou a música que estava tocando na igreja, ficou em silêncio, eu só escutava aquela voz. E a voz falou Uhum. assim para mim: filho, tudo que você viveu até hoje na tua vida é ilusão. Eu sou real. E para provar que eu sou real, eu vou deixar o meu amor queimando no teu coração. E outra coisa, você nunca mais vai mendigar amor de ninguém, atenção de ninguém. Porque daqui em diante, Uau! meu, ali eu entrei em um êxtase, em uma vibe assim que eu não sei te explicar. Ali eu achei o que realmente preencheu o meu coração, sabe? Chorando copiosamente, eu abri os meus olhos para agradecer a pessoa que falou isso para mim. Porque eu estava, né, sentindo o abraço dela fisicamente no meu corpo. Travou meu braço contra o meu peito. Eu abri os olhos, não tinha absolutamente ninguém me abraçando. Ninguém. Meu E eu Deus. não conseguia tirar a mão do peito porque eu sentia o abraço físico, assim, sabe? Eu não sei te Teu explicar. pai, né? Minha cabeça ali naquele momento pirou. Eu só aproveitei aquele momento. Eu cheguei em casa, eu dormi feito um bebê, eu não bebi uísque naquela noite, eu não escutei música nenhuma. No outro dia eu acordei, fui no banheiro, abri os olhos, né, abri a porta assim, e vi dele cara no espelho. Quando eu me olhei no espelho, aquela sensação, aquele queimar no meu coração, voltou. Eu olhei no espelho, no que eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. Ah, Senhor! Jana, ali começou o meu processo. Ali eu me apaixonei Que por Deus. show. Que Ali eu me show. entreguei a Deus. Paternidade total, né? Selou a paternidade, Cara, filho, conectou. ali eu me apaixonei. 4 anos depois eu fui curado da paternidade. Só que ali, eu lembro que Uau. meu primeiro ano foi assim, libertação. De endemoniar, Sim. de cair na igreja, de apagar, de não lembrar de nada, fazendo cura e libertação com a doutora Neuza Itioca. Uhum. Assim, fiz 8 vezes o seminário dela, só pra você ter uma noção. Uau. Que show. Então, foi assim um processo muito louco. E, meu, foi uma coisa assim que me preencheu. Eu descobri o que eu nasci para ser, eu descobri o propósito de vida, eu sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu sei a minha direção, eu sei quem eu sou em Cristo, eu Identidade, sei quem destino. Cristo é, né? E só que lidar com a rejeição na igreja foi muito difícil, porque daí eu comecei a conhecer a placa, porque eu conheci a essência do amor, né? Então começava um Sim. dedo na cara, você não pode isso, você não pode aquilo, você isso, aquilo, outro. Então, já trazendo uma bagagem de rejeição e trazer essa trava que a religião te trava, Não, e o muito teu difícil. estereótipo também, né? Tipo, o que você tinha se tornado já causava uma rejeição no meio, não é? Total, total, assim, né? E foi onde eu conheci a minha igreja, né? Bola de Neve. E ali eu fui, assim, a galera é toda doida também. Ali eu me senti tão louco, né? Tão deslocado, porque lá também tem pessoas de barba, tem pessoas tatuadas e tudo mais. Ali você Enfim, se encontrou, né? Como e não tem essa sociedade. essa religiosidade que a gente encontra em algumas igrejas por aí, né? Sim, Independente de placa ou doutrina, né? A gente tá aqui pelo reino, não pelas igrejas. sim, sim, sim. Então começou esse processo e eu lembro que foi muito difícil, sabe? Porque eu sentia ali, eu queria me aproximar do meu pai, eu queria abraçar, queria beijar e não conseguia, foi muito difícil. É, e aí, tipo, Deus me mandou embora para Londres, eu fui embora para Londres. E eu lembro de chegar em Londres, eu recebi um áudio do meu pai, quando eu pisei no aeroporto, eu falei, pai, cheguei em Londres, estou em Londres. Eu recebi um áudio dele, ele falando que estava orgulhoso de mim, que eu cheguei lá com as minhas próprias pernas, que ninguém me ajudou, e que ele estava orgulhoso de mim. E ele começou a chorar no áudio. Eu falei, não, não pode ser. A vida inteira eu Que pedi, queria o show. orgulho dele, né? Queria dar orgulho para ele. E eu tive que ir para Sim. outro lado do mundo para poder escutar isso, né? Então, assim, para mim foi, cara, me arrebentou por dentro, mas ao mesmo tempo, sabe, lavou a alma, assim. Sim, selou, E né? no Confirmou. 4º ano com o Senhor, eu tive uma experiência onde eu me via no chão, caído em um quarto escuro, e o Senhor Jesus entrava nesse quarto. Quando o Senhor Jesus entrava nesse quarto, a luz dele iluminava tudo à minha volta.
E à minha volta tinha vários demônios e várias cobras, muito demônio em volta de mim. E o Senhor Jesus me pegava no colo, como um feto mesmo, mas eu era do tamanho normal, e me carregava para fora dali. E ali ele testou minha paternidade, ele começou a me trazer à memória as lembranças de quando eu era pequeno. Algumas coisas que eu Sim. passei, algumas imagens da minha infância, que eu me via sozinho, né? Uma que me marcou foi quando meus pais estavam brigando em casa, eu estava no sofá atrás chorando, e ali eu me vi sozinho. E o Senhor falou assim, olha Uhum. novamente. Quando o Senhor me mostrou essa imagem novamente da ótica dele, ele estava ao meu lado segurando minha mão quando eu era Aham. criança. Foi E eu falei, ressignificando não, tudo. Que show. exatamente. Que Então, show. assim, o que fez eu vencer essa minha rejeição? Primeiramente, eu nunca desisti de buscar ao Senhor. Eu sempre fui um rapaz que eu fui apaixonado, eu sempre quis queimar, eu sempre quis, porque assim, eu vivi muitas coisas no mundo, e quando eu conheci o Senhor e aquilo arrebatou meu coração, eu não fiquei parando, me questionando do porquê que eu estou passando por isso. Né? Claro que no começo, quando eu não sabia da minha identidade, eu não sabia quem eu era, eu reclamava muito, eu falava muito, mas por que isso, por que aquilo e tal, mas eu nunca desisti. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que tá para nascer uma pessoa que apanhou tanto quanto eu apanhei nessa caminhada com o Senhor. Né? Foi uma coisa que o meu pastor falou que me marcou. Ele falou assim, cara, talvez se ele batesse no teu irmão do lado, o teu irmão do lado não aguentaria a pressão e ia embora. Você, porém, enquanto você apanha, no outro dia você está aqui porque Deus é teu treinador, né? E eu falei, Aham. uau, eu entendi Você foi isso forjado na dor, né, Di? Você na foi dor. forjado na dor. Mas cerca de um ano, cristãos, as igrejas me chamavam para pregar, para dar meu testemunho, para estar ali, né, se envolvendo. E eu sempre fui ousado. Uma coisa que eu fui ousado, eu muitas vezes eu não parava para, tava doendo demais. Mas o número de pessoas que me buscavam, vinham até mim para entregar a dor deles, e na hora eu deixava a minha dor de lado e eu parava para ouvir aquela pessoa que estava trazendo a rejeição dela, o machucado dela, a Sim. dor dela. Então eu nunca parei para realmente ser curado da minha dor. A minha Por dor ela isso que foi aconteceu. O a caminho se minha, faz ao caminhar. Enquanto a gente olha para o nosso umbigo, fica buscando. Lembra que a gente comentou sobre a cura do corpo, né? Você comentou da diabetes, eu comentei da fibra. Ele me entregou uma chave muito grande quando a gente se conectou pela primeira vez, né? De conta aí, qual foi a chave? Então, quando eu conheci, né, quando eu comecei a buscar ali, que eu comecei eu nunca parei para Ser realmente curado, tratar a minha dor. A minha dor, ela foi tratada conforme eu fui servindo aquilo que eu amava fazer perante a Deus. transbordando. Cara, você quer me matar de verdade? Não deixa eu pregar a palavra. Se você não deixar eu pregar a palavra de Deus, me mata, você me mata, espiritualmente, naturalmente. Então, e aí eu comecei a descobrir dons. Eu recebi unção de cura, eu tenho unção de cura. Através da unção de cura, eu fui que nem um louco, uma tocha. Eu orei por cura por muitas pessoas e todas as pessoas que eu orei, graças a Deus, foram curadas. Vi inúmeros tipos de cura acontecer. A, a própria Gabi, eu vi a Gabi aqui, que a gente, no dia que Aham. ela está aqui, ela pode falar, né? Eu conheci a Gabi através da Camila, que é prima dela. E a Camila eu conheci orando por cura na vida dela. Ela foi curada, Que assim eu lindo. conheci a Gabi e o Marcos. Enfim. Ah, então, como que eu curei? Como que eu fui cicatrizado nessa questão da rejeição? Né? Eu não parei de buscar a Deus. Eu não fiquei parando, me questionando por que a minha vida é assim, por que está difícil, por que eu tenho que passar por isso. Eu não fiquei parando para enxugar as minhas lágrimas. Eu caminhei chorando. Eu não parei para chorar, eu caminhei chorando. Eu não parei de buscar, eu não parei de Show orar, de eu não bola. parei de jejuar, eu não parei de estender a mão ao meu próximo, independente. Eu ajudei pessoas que dormiram na minha casa, comeram na minha casa e que falam mal de mim Uhum. hoje. E mais independente do que a pessoa fez ou deixou de fazer, se ela matou alguém, se ela foi um assassino ou não, não interessa quem a pessoa é ou deixou de fazer. Eu estou ali como um servo do Senhor, como um filho amado que eu Para sou. E fazer, se ele para me servir. perdoou, quem sou eu para não estender a mão ao próximo? Então, Fechou. eu fui curado buscando a minha paternidade, buscando a minha identidade. E quando eu descobri o que eu nasci para ser, quem eu sou em Deus, até hoje eu não parei e eu não vou parar. Porque hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei o chamado que eu tenho, hoje eu sei o que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. E eu falo para os outros, a mesma palavra que me chamou de pecador e que me chama de pecador é a mesma palavra que me fala que eu sou santo.
que eu sou um recipiente da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus, né? Então, assim, você que está assistindo aqui hoje, se você tem uma rejeição, você tem uma marca no teu coração de rejeição lá do passado, alguma coisa que te lançou, eu te falo, não pare. Não pare, continue buscando, não se questione, porque Isaías 45 vai dizer: acaso o barro deve dizer ao olheiro como se deve fazer o barro? Um filho pode questionar um pai: por que você me colocou ao mundo? A gente vai questionar Deus como ele tem que fazer ou deixar de fazer a nossa vida. Ele é Deus. Nós somos filhos, nós somos servos e ele é Deus. Então, que nós não paremos de forma alguma e que você entenda que você é amado. O teu pecado não parou, Jesus. Ele morreu enquanto você era pecador, enquanto eu era pecador. E ele te fez filho, ele mora dentro de você e ele vê um potencial dentro de você que é imensurável. Nem você. Oh, rebalabachai, rabachuri canta labassai. Rebalabachore canta labachai. Tem pessoas, mulheres que estão assistindo aqui agora, que têm se questionado e têm se entristecido porque acham que não são capazes de cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Tem pessoas aqui que estão sendo marcadas agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não fica devendo nada para ninguém, ele não deixa um filho sem resposta. É tempo de amadurecer, é tempo de ser maduro espiritual, é tempo de discernir os tempos que está sobre nós. Enquanto você fica se achando incapaz de cumprir o teu propósito, ou incapaz de cumprir aquilo que você acha que um dia você vai ser com o Senhor, ou você acha que palavras não vão ser cumpridas na tua vida, aquilo que foi entregue, o Senhor está mandando te dizer: ei, o tempo agora é de olhar para cima dos montes, porque é de lá que vem o teu socorro. E eu sou teu socorro em tempo oportuno. Você tem total liberdade para entrar na presença do trono da graça, para buscar socorro no Senhor. Então, eu estou falando aqui para pessoas que se sentem incapazes de conseguir deixar esses pensamentos, essa incerteza da incapacitação. O Senhor hoje está entrando no teu coração. O Senhor hoje está marcando pessoas. O Espírito Santo, eu vejo o Espírito Santo levando a mão dele no coração dessas mulheres. Essas mulheres estão sendo tocadas agora. Essas mulheres estão chorando agora. Porque o Senhor está lavando a alma. O Senhor está tirando a rejeição. O Senhor está tirando a culpa. O Senhor está tirando a incapaz, a ideia de incapacidade. O Senhor te ama. Você é vaso valoroso na mão do Senhor. Ele derramou o reino dele dentro do teu coração. Você só tem que deixar fluir. Não pare para olhar para os teus pés, não pare para olhar para as tuas dores. Continue caminhando, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Oh, rabalabachai, rabalabachore, canta labachai. Pessoas aqui que o Senhor me trouxe a palavra, eu já tinha comentado com a Diana, de algumas mulheres e algumas pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência. E o Senhor, aqui como uma figura de homem, eu quero pedir perdão para vocês, mulheres que foram abusadas. Porque esse não é o papel do homem para com a mulher. O papel do homem para com a mulher é de proteção. É o papel de proteger, é o papel de amar, de cuidar, de dar carinho. E você se sentiu violado, e você tem medo, você tem traços no teu coração de mágoa, de medo, te dá pânico muitas vezes. E o Senhor está entrando hoje, Ele está falando: eu sou teu pai, eu curo as tuas feridas, eu curo as tuas feridas aqui como uma imagem de um homem. Eu estou pedindo perdão para vocês, mulheres. Vocês foram abusadas, vocês foram violentadas, vocês foram expostas, e eu estou pedindo perdão para vocês, estou liberando perdão para vocês. Em nome de Jesus, perdoa este homem que acabou abusando de você, que você possa realmente abrir o teu coração, porque eu vejo o Espírito Santo neste momento, querendo tocar o teu coração e arrancar essa ferida, de uma vez por toda. Ele não quer preencher o buraco, ele quer jogar fora e te dar um coração novo. Permita que o Senhor venha te dar um coração novo, uma mente nova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês são filhas, vocês são amadas, vocês são menina dos olhos do Senhor. Menina dos olhos do Senhor. Então não tenha mais medo, não tenha mais medo. Não faça como o povo de Israel, que não quis subir o Monte Sinai e mandou Moisés. E não tenha medo de se achegar diante de Deus, porque Deus é um Pai amoroso, é um Pai que te ama, é um Pai que te ama. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém, glória a Deus. Oi, pegou aqui, Di. Que intenso, porque você falou uma coisa muito, muito forte, que enquanto a gente olha para as nossas dores, a gente impede Deus
de transbordar através das nossas vidas. E enquanto a gente olha para o outro e a gente estende a mão, servindo dentro do mover do Espírito, né? Através das nossas vidas, nós somos curados para levar a cura. E é exatamente isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Que a gente se Sim. volte para Ele para servir. Foi muito lindo o que você falou, porque é no caminho que a gente vai recebendo essa transformação e essa cura. Muitas vezes perguntam para mim assim, mas é fácil isso? Não, não. Mas nele a gente pode, né, Di? Continua É verdade. transbordando aí, estamos recebendo aqui, ó. A galera Sim, tá recebendo, pode? Manda aí. tem tanto homens quanto mulheres. Tem pessoas que estão assistindo a live aqui agora que tem dores na cervical, dores de coluna, dores nas pernas e no quadril. E eu quero te pedir, você que tem esse tipo de dor na cervical, na coluna, chega a doer até a nuca, os ombros parece que ficam pesados. Não é sempre, mas muitas vezes você tem esse tipo de dor. Eu quero que neste momento você coloque as mãos aonde você... Eu vou liberar uma palavra de cura e você vai ser curada em nome de Jesus. E um movimento que você não conseguia fazer, eu quero que você faça a partir de depois que eu terminar essa oração. Em nome de Jesus, amém? E eu quero que você compartilhe, que você escreva que você foi curada, amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor me mostrou essas pessoas que têm dores na coluna, na cervical, no quadril, nas pernas, na nuca, nos ombros, sem ter essa opressão, essa dor nas costas que parece que está inflamado. Eu te agradeço, Espírito Santo, por essa cura. Eu te agradeço por toda a inflamação, infecção, desalinhamento que o Senhor venha já colocar no lugar. Ossos, medulas, quadril, perna que é menor que a outra, cresça agora e seja alinhada com a outra. Em nome de Cristo Jesus, eu libero essa palavra, que este espírito de enfermidade que foi desmascarado, você é ilegal, eu te amarro, te amordaço, te expulso da vida de cada um dos meus irmãos e eu declaro a cura 100%. 100% ser curado agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, é o que eu ligo essa oração nos céus e na terra. Eu quero que você procure a dor aí agora. Eu duvido que vai estar doendo, em nome de Jesus. Amém? Vamos esperar a galera. Que lindo, Gil. Tudo que você falou e veja, o teu histórico de vida, ele é muito marcante, porque você tinha tudo para dar errado, né? Vamos falar o português claro do mundão aí, realmente para ter se matado, enfim. E quando a gente fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, é todo, não é só alguns. Que não é a gente que fala, né? Tá na palavra. É verdade. E então, conforme você foi... Oi? Sabe o que foi engraçado? Eu tenho um cunhado, ele é pastor da Igreja da Graça. A Tainá Lima tá colocando aqui que ela tinha, amém, ela foi curada. Ó, glória a Deus, uma cura. Em nome de Jesus, glória E ele é um homem, assim, ele é um pastor da Igreja da Graça, né? E ele tem uma visão de reino, assim, fantástica. Ele é um homem segundo a vontade e coração de Deus, assim, sabe? E em 10 anos, ele nunca mencionou o nome de Jesus perto de mim. Ele nunca chegou para mim e falou assim, você tem que aceitar Jesus, tem que sair dessa vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nunca, nunca. E ele sempre estava no meio dos meus cunhados bebendo ali atrás, meus tios bebendo, e ele no meio, cantando às vezes um sertanejo, uma música antiga de viola, ele estava ali e eu olhava e falava, o que esse pastor está fazendo aqui no meio? Quando eu fui conversar com ele, falando que eu tinha tido essa experiência, que eu tinha aceito Jesus Cristo, ele começou a chorar. E depois de um tempo, eu fui na casa dele e me mostrou um caderno dele. 10 anos ele orou pela minha vida sem falar um A de Jesus para mim. Eu falei, sabedoria, uau, né? Que uau, sabedoria. Ele uau. viveu Cristo, ele intercedeu, ele entrou no lugar onde ele realmente poderia te ajudar. Por isso que eu falei que quando você teve aquela experiência para se matar, eu comentei que tinha alguém orando, porque eu vivi isso na minha vida também, né? Eu ouvi de uma pessoa endemoniada falando que não acabou com a minha família, porque o próprio Satanás falando através da pessoa, porque o homem de asas não permitiu. E eu Amém. era muito pequenininha quando eu ouvi isso, eu passei na minha conversão e quando eu passei a minha vida questionando a Deus, eu falava, Senhor, por que o Senhor olhou para nós? Nós estávamos tão perdidos. E aí o Senhor me trouxe uma pessoa, depois de anos, que foi ridicularizada pela família no interior, porque ela era crente,
E ela me abraçou com muita culpa, porque ela era minha madrinha, mas ela não tinha aceitado ser minha madrinha. E ela chegou para mim, gente, eu nunca esqueci essa experiência. Foram 5 anos perguntando para Deus o porquê que ele olhou para nós. E ela parou na minha frente e eu perguntei para ela assim: me responde uma pergunta. Ela me pedindo perdão porque tinha se afastado de mim. E eu falei: me responde uma pergunta, tia. A tia orou por mim? Ou pela nossa família? Daí ela começou a chorar e ela falou: eu nunca desisti de vocês. E eu até me emociono, Uau, porque se você está vendo isso uau. hoje, saiba que a tua oração pode salvar alguém. Pode alcançar uma pessoa que agora está pensando em se matar, né? Pode alcançar o favor de Deus em favor de uma pessoa que está desesperada ou que precisa de uma cura. Você pode ser o canal na vida de alguém. E a minha família foi resgatada pela oração de um justo, de uma mulher que estava lá com o joelho dobrado, clamando pela minha casa. Pelos meus Aos pais, no olhos, caso, né? aos olhos do mundo, eu era uma pessoa, como você falou, tinha tudo para dar errado. Ateu, veio do ocultismo, drogado, bêbado, largado, né? Só aprontava. Uhum. Porém, eu sou fruto da oração de alguém. Assim como você também é fruto da oração de alguém. Então, não é tempo mais de ser imaturo espiritual. É tempo de Exato. você entender que você é canal de bênção, você é canal de um divisor de água, você é um divisor de água na vida de alguém. Então não é tempo de a gente parar e ficar chorando pelo leite derramado, ou por marcas, ou por dores. Continua caminhando, porque quando você continuar caminhando, mesmo chorando como eu fiz, eu não parei para chorar. Eu caminhei chorando, né? Então assim, ficou Exatamente. mais. Foi como Paulo disse: esqueço-me das coisas que para trás ficou e prossigo para a soberana vocação em Cristo Para o Jesus. alvo. Meus olhos estão nele. Então, assim, o que eu vejo? Muitas mulheres, elas se sentem rejeitadas, elas se sentem não capazes, mas é porque tem que ter uma maturidade espiritual agora. Tem que ter o tempo de discernir, sabe? O Brasil está passando por uma fase, as pessoas estão sedentas. Ontem eu fiz uma Sim. live com a Tainá, que está aqui, e foi surreal, a menina fantástica, nova, que tem, assim, sabe, tanto ouro dentro dela. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Eu quero ser essa Amém. conexão, eu quero poder ser a pessoa que vai fazer, mover, sabe? Deus vai me trazer uma palavra de conhecimento, eu vou orar. Então é tempo de maturidade espiritual. Maturidade Sim. espiritual, sabe? Teu primeiro papel é ser filha. Teu primeiro papel é ser filha, seja filho de Deus. Que você possa transbordar o amor de Deus por onde você for. Sabe, eu vejo pessoas que entram em lugares e ambientes e pessoas ali, ai, que dor de cabeça. Ah, eu tenho uma Neusaldina. Pelo amor de Deus, me oferece uma cura, sabe? Só para Sim. você ter uma noção, você é tão luz, que quando você entra num ambiente que tem demônios, os demônios se ofuscam com a tua luz. Porque você é imagem e semelhança de Cristo Jesus. Essa foi uma revelação que eu falei numa outra live que a Jana viu, né? Por isso que a No gente Éden. fala que o caminho é para dentro, né? Porque Cristo habita em nós. Exato, E as pessoas não têm exato. noção dessa seriedade, do quanto isso é no mundo espiritual, né? Exatamente, sabe? Mateus 13, versículo 44 vai dizer que certo homem, o reino de Deus é como um campo que tinha um tesouro, e certo homem achou o tesouro, escondendo novamente, saiu feliz para vender tudo o que tinha para voltar e comprar o campo. O certo homem é Deus, e ele achou no campo, que somos nós, um lugar onde ele poderia esconder um tesouro, e esse tesouro é o reino dos céus, porque a palavra vai dizer que dentro de Aleluia. Deus vós fluirão rios de águas vivas, o reino de Deus está dentro de vós verdadeiramente. Então não é mais tempo da gente ficar, sabe, se culpando, ou se questionando, ou falando que nós não conseguimos. Chega de mimimi. É o tempo de ter maturidade espiritual, aceitar quem nós somos, ok? Nós não fomos chamados para ficar chorando, nós não fomos chamados para ser crianças, embora o reino das crianças, mas Deus nos chamou para estar dentro de um exército, para lutar com um exército. Então é para se levar porrada Guerrear. na cara Sabe do o que eu falei pro, capeta que eu falei e pro César hoje? Eu falei que eu sinto que nessa quarentena, sabe quando você entra. Eu tenho uma menina que eu mentoria aqui que o marido é policial e foi passar um treinamento bem intenso na mata. Assim, treinamento de policial, né? Resistência, vai todo o BOP, ele sei lá qual que é o treinamento dele. Daí eu falei assim, eu tô sentindo que nessa quarentena é como se eu estivesse sendo treinada para guerrear. Eu te falei isso também, né? E não sou só eu. O povo, né, de Deus, nós realmente estamos sendo preparados, né? Para levar justamente
esse apoio, esse consolo, essa água transbordante, essa vida. Não é mais tempo de parar e olhar para trás. A gente tem que deixar as coisas que se passaram e sim, Eis que seguir tudo para o se fez alvo, né? novo. A Mari É isso colocou aí aqui, ó, mesmo. eu tenho muita dor de cabeça em alguns ambientes. Isso são opressões do ambiente que você está, porque espiritualmente, quando você entra em um ambiente, você está debaixo daquela cobertura espiritual. E se aquela cobertura espiritual não tiver um ambiente do céu, ele tem um ambiente satânico. Então, quando você entra ali, você sente o peso espiritual daquele ambiente. Então, não entre em guerra desnecessariamente, mas se unja, se blinda. Eu sempre me unjo com óleo antes de sair de casa, eu sempre, né, selo os meus olhos, meus ouvidos, mas também, assim, você tem toda a liberdade e autoridade para orar, né? Mas ore com consciência, ore com sabedoria, não vai entrar em guerra que não é para você entrar, que daí você vai acabar apanhando, né? É melhor. É Mas, assim, verdade. ore pela própria vida, sabe? Se unja, se blinda, busque mais o Senhor, é tempo de dobrar o joelho. Eu vejo que Deus está trazendo um alinhamento para o Brasil, né? E toda essa pandemia que está aí faz parte do propósito do Senhor, né? É mais um dos sinais, não é o fim dos tempos ainda, mas é mais um dos finais. E a própria igreja precisa levar uma sacudida, sabe? Sim, Eu morei em Londres sim. e lá você tem um ambiente totalmente demoníaco, satânico. E lá ou você é crente ou você não é. Não tem esse meio termo que tem aqui na igreja. Certo, desviado, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, lá ou você é ou você não é. É tempo de escolher um lado e permanecer nesse lado, sem abrir Sim, mão das coisas, né? Então, assim, que você show. possa realmente receber essa palavra no seu coração. E você que foi rejeitado, você Transbordar. sempre rejeitado, em nome de Jesus, que você venha ser curado neste instante. Eu transmito aqui, eu derramo a unção que foi derramada sobre a minha Sim. vida, na vida de cada um aqui. E da mesma forma que eu fui curado, essa unção de cura eu derramo sobre vocês. E que vocês venham ser curados da rejeição, da inferioridade, da incerteza, da incapacidade, mas que você venha transbordar o óleo fresco e o perfume de Deus, amém? É até uma brincadeira Pode, que a gente faz que... Oi? pode falar, pode terminar. Não, a brincadeira que a gente fala, né? Que os leões não comeram o Daniel na cova porque ele não era carne, ele era puro óleo. Que legal. Ô, Di, deixa eu confessar aqui, ó, vamos abrir as caixinhas. Eu vim de um histórico familiar de ocultismo, faltam 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente encerrar. Amém. E eu tinha muito preconceito. Eu vim de uma família de ocultismo católica, me converti, minha família se converteu, e eu tinha muito preconceito com profecia. Muito preconceito. Aqui, as minhas amigas que estão aqui sabem dizer. E nos últimos 2 anos, o Senhor tem me virado do avesso. Essas coisas doidas que eu comentei contigo, quando estava o pessoal da Sim, live, é gente do Espírito Santo, é gente do outro lado do mundo, é gente que não me conhece. É quando eu fui palestrar, nos testemunho, tem me virado. É bem assim, tipo, filha, é da maneira que eu quero, é do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Justamente amém. trazendo esse amadurecimento. E eu vejo quanto o Senhor tem usado essas conexões para alinhar, né? Para nos alinhar. E estar aqui contigo hoje foi realmente direção de Deus. Eu vejo que Amém. você trouxe para coisas novas para selar, como você também profetizou sobre a minha vida. Há uma semana começou um novo tempo realmente sobre as nossas vidas, minha e do meu marido. Amém. Glória a Deus. E eu creio nisso. Tudo que o Senhor tem preparado foi muito intenso. Eu fiquei o dia inteiro ali meditando sobre isso. E hoje o que você trouxe para nós foi um tesouro. Deus usou sua vida, não só com o teu testemunho, mas também com as bênçãos derramadas, né? Eu tenho certeza que, do mesmo jeito que eu fui Amém. abusada e eu também recebi, essa é uma parte que está bem sarada na minha vida, mas muitas mulheres receberam esse perdão e conseguiram se aproximar de Deus. A cura da raiz de toda rejeição é o amor de Deus, é a identidade definida, é se tornar filha do Pai, né, Di? É verdade. Glória a Deus. É uma honra, uma Foi isso que a satisfação gente falou. servir a tua vida e estar aqui participando disso. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Di, que venham outras oportunidades, a gente precisa falar sobre a eternidade, sobre a chave que tu me deu ali, né, que é Amém. onde a gente encontra toda a cura. Obrigada por Amém. ser luz, por ser esse Obrigado vaso a na mão você. do Senhor. Amém. Deus Beijo, vou abençoe. desligar. Nos vemos. Pessoal, Tchau, obrigada por pessoal. tudo Deus quem abençoe. participou. Obrigado. Manda essa live para os amigos, viu? Tá poderosa. Vamos repartir Amém. a unção aí, a cura. Obrigada, Amém. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Manda para os amigos, porque vale a pena compartilhar aí a unção da cura aí, né? Beijos.